E estamos agora no nosso sexto e último episódio da série de Reforma Tributária com o Dr. Gilson Aragão, projeto de extensão do curso de Direito da Faculdade CDL. E hoje nós vamos falar sobre o Comitê Gestor do IBS. Dr. Gilson, o que é exatamente o Comitê Gestor do IBS e por que ele é considerado uma inovação no modelo federativo brasileiro? Esse órgão é um órgão interessante. É um órgão que é ele vai além do Estado, município e União. Eu já vi muitas discussões acerca desse órgão, que ele vai ter muito mais força, muito mais poder do que o próprio governador, o próprio prefeito. Por que razão? Porque, veja bem, atualmente os estados têm competência de cobrar, instituir o ICMS, cobrar, fiscalizar e arrecadar. Da mesma forma também o município. Os prefeitos têm a competência de cobrar o imposto, arrecadar e fiscalizar o ISS. Como vai ocorrer a junção dos dois impostos no IBS, no imposto único, Então, os estados, de certa forma, e os municípios vão perder a competência de cobrar, fiscalizar e arrecadar esses impostos. Continuando com o exemplo, a arrecadação tanto do ICMS, do ISS, que vão ser extintos, os dois vão ser extintos. Então, a arrecadação vai ser através eles criaram um órgão que deram o nome de Comitê Gestor do IBS, criaram esse órgão. O recolhimento do imposto, que hoje vai diretamente para o cofre do Estado e para o município, não vai mais para o cofre do Estado nem para o município, vai diretamente para uma conta lá do Comitê Gestor do IBS. Veja o poder que vai ter esse órgão. É imenso o poder que ele vai ter. Muito. Verdadeiramente imenso. Muito, mas muito poder mesmo. Então, nós vamos ter um desafio muito grande. Antigamente, quando eu ingressei na Secretaria da Fazenda, lá para os anos de 82, era comum os governadores e os prefeitos, antes da Constituição de 88, que o ICMS, com a Constituição de 88, o ICM foi extinto e foi criado o ICMS, e aí as bases tributárias que era da União foi transferido para o Estado e aumentou muito a arrecadação do imposto estadual. Antes de 88, os governadores, quando tinham problema com relação ao caixa do governo, ele ia ao governo federal pedir dinheiro. Aí a imprensa chamava de com os pires na mão, ia para lá. Depois da Constituição de 88, isso de certa forma diminuiu bastante. Agora, o que é que vai acontecer? A arrecadação dos estados e do município vai ficar agora com o Comitê Gestor. É ele que vai administrar a arrecadação. E ele vai ter a competência de também editar normas. A fiscalização, que hoje é uma portaria do secretário da Fazenda do Estado de Ceará, é uma portaria do prefeito aqui de Fortaleza, hoje, não vai ser mais. Vai ser uma norma única, editada por esse comitê gestor, e os estados e os municípios vão ter que se adequar. Porque, veja bem, imagina, os contribuintes vão continuar pagando o fato gerador do ICMS e o fato gerador do ISS. Só que eles foram unificados num imposto IBS, num imposto único. E aí, então, como é que fica esses contribuintes? Uma hora é fiscalizado pelo um auditor do município de Fortaleza,
Outra hora é exarado lá, é emitido uma ordem de serviço, uma portaria para fiscalizar aquele mesmo contribuinte, que também ele, por acaso, ele é contribuinte do município de Fortaleza. Então, vai ter que ter uma norma única, né? E quem vai editar essa norma vai ser justamente esse comitê gestor. Então, esse comitê ele vai ter várias funções. Ele vai ter a função de arrecadar e distribuir a arrecadação para os estados, para o município. Aí, com os critérios que estão sendo criados, foram criados lá pela Lei Complementar 214/2025. Está lá previsto lá. Ele também vai ter vida própria financeira, orçamentária. E vai ser um baita de um orçamento, né? Então, hoje está havendo muita briga para quem vai participar desse comitê gestor, porque vai ter um poder muito grande, né? Muito grande. E, além do mais, também, ele vai ter a função de julgar os litígios, conflitos entre os contribuintes do IBS, né, com o Estado e o município, né, com o Estado e o município. Então, também ele normatizou isso. Recentemente tem um regulamento que foi editado recentemente, e lá estabelece lá a questão da competência do julgamento, são dos conselhos de contribuinte do Estado, conselho de contribuinte do município. Então, vão desaparecer. Por exemplo, o nosso CONAT aqui, Conselho Administrativo do Estado do Ceará, que julga os autos de infração lavrados contra o contribuinte no âmbito do Estado do Ceará, seus contribuintes, eles vão perder essa competência, né? E o município também, com lavrar auto de infração do ISS, né? Antigamente não, ainda hoje, lavra porque não foi extinta ainda, né? É de competência do conselho lá, que foi criado pelo município, né? Tem o conselho contribuinte. Então, vai ser o comitê gestor que vai gerir também esse julgamento. Então, veja bem, o poder que vai ter esse comitê gestor, né? De arrecadação, de fiscalização, de normatizar, o regulamento é ele que vai normatizar. De normatizar, vai ter um orçamento próprio, né? Ou seja, ele vai ter uma vida própria, e o governador, quando o IBS estiver em sua plenitude, já em vigor, o governador não vai mais ligar para o secretário da Fazenda ou pedir informações à Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, por exemplo, e como é que está a minha arrecadação, né? A minha arrecadação. Não, ele vai ter agora que ir ao comitê gestor e verificar lá como é que está a arrecadação vai ser um desafio muito grande. São cenas dos próximos capítulos e, como dizia, ou ainda diz, o professor Paulo de Barros Carvalho, que é uma pessoa que eu nutro assim, um respeito muito grande pela sua sabedoria e conhecimento, a norma, a gente só sabe o efeito da norma pela eficácia social dela, né? Quando realmente ela entrar em vigor, né? Aí é que a gente vai saber. Então, vamos esperar como é que vai funcionar esse comitê gestor, né? É muito interessante, né? Professor Gilson, nós tivemos 6 episódios de aulas sobre direito tributário, sobre a reforma tributária. Expectativa do professor Gilson para a reforma tributária vai ser um sucesso? Vai depender muito tanto dos estados, do município, como também da administração do comitê gestor, como isso vai ser administrado. E nós vamos começar a sentir mesmo a reforma tributária, já estamos sentindo. Já existem normas e procedimentos que já estão em vigor, mas a gente só vai sentir mesmo a partir de 2027, com muito mais profundeza. Para responder essa questão, não é uma questão fácil. A gente vai ter que aguardar como é que vai ficar a implementação dessa reforma a partir de 2027.
Doutor Gilson, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela aula que a gente teve aqui a cada episódio. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço aí, a sua pessoa, Silvano, e também agradeço aí os demais aí que fazem parte da Faculdade CDL, né? Pela oportunidade que me deram, né, de falar o meu entendimento, né, sobre a reforma tributária. Espero que tenha sido esclarecedor, né, para quem não está sabendo, na realidade, o que vai acontecer, né, e o que está acontecendo já com a reforma, porque envolve todos nós e vai ter e tem reflexo na nossa vida, né, no dia a dia, né, que é imposto, né. Imposto ninguém consegue se desvencilhar de imposto, né. Eu não posso decidir se vou pagar ou não pagar. Imposto, no próprio nome está dizendo, né? É imposto mesmo, né? Então, eu agradeço, né? E fico à disposição para quaisquer outros eventos aí futuro da faculdade. Muito obrigado, doutor Gilson. Nós estamos encerrando aqui o projeto de extensão do curso de Direito da Faculdade CDL, que tratou sobre a reforma tributária com o doutor Gilson Aragão. O projeto de extensão teve a direção da professora Cíntia Menezes Maia. E nós agradecemos a todos vocês por terem nos acompanhado. Até uma próxima oportunidade.